Olá pessoal, meu nome é Vinícius e nesse vídeo aqui eu vou apresentar a integração numérica pela regra de Simpson. Bom, em matemática, né, nem tudo a gente consegue resolver analiticamente, ou seja, usando lápis e papel, né? Às vezes porque não existe método mesmo, não existe técnica, né, teoria que dê conta para resolver aquele problema, e às vezes porque pode ser também muito demorado, né? Pode ser um cálculo tão grande que a gente não consiga resolver ele, né, a tempo, né, enfim, porque a gente precisa, enfim, né, dependendo da aplicação. Então, para isso existem métodos computacionais. Ainda que os métodos computacionais às vezes não cheguem numa solução exata, eles conseguem boas aproximações, né, para o problema que a gente quer resolver. Um desses métodos, né, então, especificamente para resolver integrais, né, para integrais também existem esses métodos, é a regra de Simpson. Existem vários outros métodos, né, mas eu vou aqui só ilustrar, só dar uma ideia de como que é a integração numérica, né, como que a gente resolve problemas envolvendo integração numérica. Bom, a regra de Simpson, né, é um método de aproximação de integrais, né, então vamos supor que a gente tem uma integral para resolver, né, f de x, no intervalo fechado, uma integral definida de a até b. A regra de Simpson diz que essa integral pode ser aproximada, o valor numérico dela pode ser aproximada, né, por uma soma Sn. Então a gente vai definir n, né, que seria o número aí de passos, né, que a gente quer calcular, então, né, vai ser 1 sobre 3, esse 1/3 é da fórmula, vezes b menos a, então a diferença entre os limites, né, superior e inferior, sobre n, o número de passos, né, que a gente vai usar, e vezes aquele termo ali, né, que a lógica desse termo é o seguinte, ó, a gente vai ter um y0, um valor de y, né, de f, então, inicial, um yn, que é o final, né, o passo final, e entre esses a gente vai, os coeficientes ali, né, do y, que os multiplicadores vão alternando entre 4 e 2, né, até chegar no yn. Bom, vamos ver isso aplicado a um exemplo aí para a gente entender melhor. Calcule numericamente o valor da integral que vai de 1 até 2, 1 sobre x dx. Então a função é 1 sobre x, né, no intervalo de 1 até 2, quanto que dá esse valor utilizando aí a regra de Simpson para n igual a 10. Então a gente vai até o 10, né, o n igual a 10, utilizando 6 casas decimais após a vírgula para fazer os cálculos, tá? A gente poderia resolver isso analiticamente, é uma integral bem tranquila, mas vamos resolver ela numericamente só para ver como que funciona então a integração numérica. Basicamente é aplicar, no caso aqui da regra de Simpson, é aplicar essa expressão, essa fórmula aqui, né? No caso desse exemplo, como a gente vai até 10, né, quer dizer, como n igual a 10, né, n poderia ser 100, aí a gente vai ter provavelmente uma precisão melhor, né, mas o cálculo vai se estender, vai ficar mais complicado de calcular, mais complicado não, mas mais trabalhoso, né, de fazer os cálculos. Mas vamos fazer com n igual a 10, né, para a gente conseguir visualizar aí, né. Bom, se a gente usa n igual a 10, então a gente vai do y0 até o y10, né, com os coeficientes ali variando aí entre 4 e 2, tá? Bom, n igual a 10, né? Como eu falei em passo, né? Porque a gente vai, na verdade, utilizar algum número de referência, né, para ir avançar nos termos. Nesse caso aqui, o passo seria de 0,1, né? Então eu começo x0 igual a 1 e vou de 0,1 em 0,1 até chegar no 2, que é o meu x10. Então o x0 aqui seria 1, né, que eu vou usar para calcular os y. Aqui a gente tem os valores de x, né, que vão ser usados para calcular os y correspondentes, né? O x1 vai ser 1,1, o x2 1,2, a gente vai de 0,1 em 0,1 até chegar no 2, porque são esses os limites de integração, né, de 1 até 2. Calculando os y correspondentes, né, então f de 1, aí aqui usar a fórmula da função, né, f de x é 1 sobre x, então f de 1 vai ser 1 sobre 1, f de 1,1 vai ser 1 sobre 1,1, e assim por diante, né, a gente vai calculando os y
aqui, né, usando 6 casas decimais após a vírgula, que é o que foi colocado ali no problema. Vamos colocar então esses valores na fórmula, né? Então a gente tem aqui 1 sobre 3 ali, ficou 1 sobre 30 porque n igual a 10, né? Então 3 vezes 10 ali. E somar então todos os y, do y0 até o y10, né? Com os valores que foram calculados de y. A gente soma tudo, multiplica então, né, os valores ali, a gente vai chegar que uma aproximação para esta integral, né, é esse valor aqui, 0,693143, né, utilizando 6 casas decimais aí após a vírgula. Então essa é uma aproximação. Não é o valor exato dessa integral, né, nesse intervalo, mas é uma aproximação, né, feita pela regra de Simpson. Então aqui é só para ilustrar, né, como que funciona aí o cálculo numérico, então, né, de integrais aí, né. Esse é um exemplo. Era isso, até a próxima.